boa noite! Está começando o Infinity Cast número 23. Hoje nós vamos falar sobre a internet das coisas, o famoso IoT. Eu sou o Norton Torga, sou o CTO da Infinity e vou ser o host de vocês nesse episódio. Estou aqui em companhia do Ale Hosted. Ale? IoT o quê? IoT? Tio? Que tio? Aí o tio Patinhas, né? Vem daí, mano, inclusive. É gíria hoje? É podcast de gíria? Aí o tio. Aí o tio, isso. Show de bola. Muito prazer, gente. É bom estar com você aqui novamente. Piadocas. Já comecei com piadoca hoje, então vamos ver quantas vai ser no final do episódio. É o contador que vai apitar. Plim, primeira piadinha do Ale. É o Ale, nosso co-host. E nós estamos com o nosso convidado hoje, o Ricardo. Ricardo, como é que você está, meu amigo? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, Ricardo Botega. Estou muito privilegiado de poder participar, cliente de vocês há muito tempo, parceiro há muito tempo, e hoje ter essa oportunidade de bater um papo e falar de nerdices e coisas que a gente adora aqui na Finger. Então é um prazer aí, e também obrigado pelo convite mais uma vez aí de poder participar. Imagina, a gente agradece você ter aceitado o convite, a você e o pessoal todo da Finger, né, que tá sempre aí com a gente. E hoje a gente vai falar sobre internet das coisas, que é um assunto polêmico, porque hoje em dia a gente fala sobre Alexa, a gente fala sobre 5G, a gente fala sobre carro inteligente, então é um assunto que tá em alta, né? Alexa, apague a luz. Conta pra gente nos comentários se deu certo. Mas você não pode falar em voz alta que é capaz de apagar a luz do seu vizinho aí do lado, se você gritar na janela. Né? É verdade. Essa é a ideia. Mas vamos começar lá então. Ricardo, fala pra gente, o que é a internet das coisas? Cara, é uma excelente pergunta, né? Porque primeiro que tudo aquilo que a gente acha que é novo é velho pra caramba, né? A IoT é um termo cunhado em 1999. Olha que maluquice, né? A gente tá vivendo o IoT em 2000, sei lá, talvez 2018 para frente com um pouquinho mais de mais intensidade, mas ele é um termo cunhado em 1999 por um professor do MIT ali que tinha uma viagem muito louca de poder querer conectar as coisas, né? O IoT vem da sigla internet das coisas, né? Mas, assim, a gente percebe que nem necessariamente a tecnologia acompanha as nossas ideias, né? É um assunto até muito relacionado com o metaverso, que tudo parece uma viagem, talvez a gente desfrute disso daqui a pelo menos 10, 15 anos do jeito que a gente almeja. Então, o IoT, ele vem, né? Exatamente, a IoT, vem da sigla internet das coisas, né? Termo muito velho, eu lembro que eu tive em Nova York em 2012 para fazer um treinamento dentro de umas palestras dessas de painéis digitais. A gente estava na época falando sobre IoT, né? Que você vai numa palestra de metaverso, hoje você olha e fala, mas será mesmo? Vai para frente, vai para trás. E hoje aqui, 2023, 10 de janeiro, muito tempo depois, a gente está aqui falando que o negócio realmente decolou, conseguimos plugar as nossas parafernálias a ponto de se tornarem algo mais útil, mais fácil, gerar um pouquinho mais de comodidade no nosso dia a dia, depois de basicamente aí quase, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, desde que esse termo foi cunhado. Finalmente a gente vai poder encontrar o controle remoto agora, né? Você sabe que, falando de controle remoto, o nome da Finger chama Finger, que significa dedo, porque na época, quando a gente lá criou, né, o nome da Finger, eu tinha lido uma matéria que o nosso dedão da mão, conforme o nosso processo evolutivo, ele vai ficar do tamanho do indicador, porque o uso do nosso dedão é muito diferente do uso do dedão, sei lá, dos nossos avós. Então a gente usa controle remoto, joga videogame, usa o dedo para um monte de coisa e tal, então não faz sentido ele ser o menorzinho de todos. E aí na época a gente colocou o nome de Finger, tanto que você der um celular para alguém mais velho, digita com o indicador, a gente provavelmente vai digitar com o dedão, saiu o nome Finger daí. Então tá vendo? Legal. Controle remoto. Vamos ficar parecendo um alienígena, né? Porque vai ficar feio pra caramba, né? O dedão do tamanho do indicador, no fim das contas. Mas a gente não vai estar vivo pra ver uma mão ridícula dessa. Vamos ter que mudar o nome, né? Não pode ser mais dedão, vai ter que ser dedo, porque já não vai ser diferente, né? Eu tava lendo uma matéria esses dias lá do projeto Elon Musk, que agora nem as mãos a gente vai utilizar, vamos utilizar o cérebro. Eu falei, cara, o que eu faço com o nome da Finger agora? Mudo pra Brain, né? Digital, né? Pô, o cara não... Né? Ele já acabou com o ditado foguete não dá ré, né? Ele acabou com esse ditado
que ferrou todos os coaches do Brasil. Vamos pra cima que foguete não dá ré. Agora dá ré, dá marcha ré, estaciona de lado e ainda tem um IoT lá dentro. Show de bola. Eu tava tão animado pra falar do IoT que eu sem querer te interrompi e não deixei o pessoal saber quem é o Ricardo. Perfeito. Eu sou CEO do grupo Finger. O grupo Finger, né, ele é um conglomerado de agências, assim, de empresas. Né? Então a gente tem a agência Finger, que também tem uma software house, né, dentro do grupo, né, como Finger Digital. A gente tem uma agência de web chamada Estúdio de Oliveira. A gente tem uma agência de social chamada YourID, e a gente tem efetivamente também uma empresa de automação residencial chamada House Meta. E a parte de software house que nós temos dentro da Finger, como uma das empresas do grupo, a gente hoje é um dev Amazon, né? Então a gente cria essas skills Amazon que a gente também utiliza nas Alexas. Então uma coisa acabou chamando a outra. E meu papel hoje, basicamente, é mais falar do que fazer, mas é um assunto que eu sou basicamente apaixonado. Que massa, você está no lugar certo. O podcast é exatamente o lugar para a gente discutir. Falar sobre isso. Todos os assuntos. Show de bola. Mas, cara, você falou que agora vocês também estão fazendo automações residenciais e tal, né? Então eu fiz a piadoca do controle remoto ali, né? Porque a gente perde o controle remoto e não sabe onde é que tá e fica procurando desesperado. E a piada é essa, poder entrar em contato com o controle remoto, né? Mas qualquer coisa, qualquer dispositivo pode ser integrado a IoT ou não? Pode, mas o que você falou é muito importante. Se o IoT resolvesse só o controle remoto que se esconde no edredom, basicamente a gente já deveria ter um Oscar para o cara que começou a cunhar isso em 1999, né? Porque o sofá ele engole o controle remoto edredom sempre. Também. Na verdade, tudo aquilo, né? Quando a gente mistura ali, cria ali um ecossistema de sensor, né? Sensorial, de dispositivos eletrônicos que geram conectividade, né, e usar nossa criatividade de aplicação, a gente tem uma variável matemática praticamente quase infinita, né, de possibilidades, né. Eu falo para você que o termo foi cunhado em 1999, né, talvez ele não tenha decolado ou demorou muito para ter esse deslanche de operação, porque faltava realmente estrutura ali, peso e lastro tecnológico para que a gente combinasse talvez desses dois pilares ali que sustentam a internet das coisas ali, ou seja, capacidade de infraestrutura de conexão simples, né, ágil, e também toda essa ramificação sensorial que foram criados aí nos últimos 10 anos. Então, quando ele foi cunhado, não tinha talvez tanta possibilidade, a gente teve que esperar essas tecnologias nascerem e serem plausíveis dentro do cotidiano, e aí a gente passou por uma curva extremamente ascendente, onde basicamente qualquer coisa pode ser conectada utilizando essa combinação. Das melhores às mais idiotas possíveis também, né? Vale lembrar que nem todo o IoT é uma grande sacada, né? Então tem coisas assim que você fala, mas será mesmo? Agora realmente tem coisas que tem mudado a vida, não só da nossa vida pessoal particular, mas a vida dos negócios, né? Que é um mercado que a gente também está inserido. Pois é, cara, eu vou ser bem sincero, tá uma confusão a fazer. Eu ainda não consegui adaptar com esse tal de smartwatch. Eu não consigo ver uma funcionalidade para ele, a não ser mostrar a hora. Mas ele mede a sua pressão cardíaca, eu não sei o que e tal, mas eu fico pensando, eu vou gastar mais com o relógio, vou pegar um relógio melhor, porque esse aqui vai ter um sensor de não sei o que. Na prática eu uso para ver a hora. Então, para mim, pessoalmente, e olha que eu sou entusiasta de tecnologia, adoro tecnologia, mas para mim ainda não consegui fazer um bom uso dele. Eu acho que isso tá muito relacionado, né, porque algumas barreiras ainda em relação ao IoT, elas ainda são culturais e de uso, né? Quantos anos você tem, Norton? Isso eu nunca te perguntei, né? Eu nunca falei também. Aqui no podcast não. Não pode? Não pode? Então faz o seguinte, pega o celular aí, deixa eu ver qual dedo que você usa pra digitar que eu descubro, né? Boa pergunta aqui, ó. Vamos ver, ó. Opa, você é quase um nativo digital, hein? Com essa cara de bebê. Essa cara, mas é só cara, viu? Formal, viu? Formal.
Eu sou de uma geração que ainda não nasceu no nativo digital, mas na minha época, na minha infância, vamos ver se vocês vão adivinhar. Na minha infância já existia VHS, já era comum. Pô, então você tá pelo menos nos anos 90 ali, hein? Ali, acertou. Pelo menos anos 90 ali. Não, mas isso é um ponto muito importante, porque a gente que é híbrido, né? A gente é tipo um alien, um avatar, né? Metade, sabe aquele avatar azul que é metade... assim, eu te digo por propósito, nem toda possibilidade de IoT a gente digere com tanta facilidade. A minha casa, obviamente, né, um dos primeiros projetos da própria House Meta, quando foi fundada há muito tempo atrás, ela é automatizada, e eu tenho ali filhos que são nativamente digitais, né, cara? E aí você tem ali uma estruturação do córtex cerebral completamente diferente, né? E é muito louco isso, porque às vezes quando eu viajo com minha família, com os meus filhos, estou num hotel que não tem uma automação, a minha filha entra no quarto do hotel, ela tem 7 aninhos, né? 8 aninhos agora, minha filha 10, e ela grita com o quarto do hotel, apagar a luz, ligar a TV, né? E ela fala, meu, que lugar burro que eu tô. Que lugar ridículo, eu tenho que apertar esse troço de plástico, né? E se você analisar friamente, o interruptor é algo muito tosco, né? Por estrutura ali, né? Ou seja, aquela cápsula de plástico. Então ela não vê o menor sentido, porque ela não usa controle remoto há muito tempo, né? Você cria alguns gatilhos de automação ali que tem a rotina dela do desenho que ela assiste no canal, né? E da música que ela escuta, porque esse é o grande barato, não só ligar uma lâmpada, mas executar uma rotina sequenciada daquilo que é de sua preferência. Então, assim, eu imagino para ela, quando às vezes ela tá num hotel, numa pousada, alguma viagem que a gente faz, para ela é uma volta no tempo. Cara, isso aqui é muito old school. Então, assim, essa barreira cultural, ela é das objeções que a gente, como implementador de tecnologia do tipo IoT, de automação, a gente precisa ali, às vezes, avançar, né? E aí, quando eu pergunto esse tipo de idade, tá aí uma dica, né? Que você tá ali nos anos 90, né? Talvez se você perguntar para um jovem assim, cara, esse relógio aqui, ele não mediu quantos quilômetros eu andei, meu Deus, para que serve isso? Para ver a hora? É só a gente analisar o nosso smartphone. A gente usa para tudo, menos para fazer ligação. É verdade, verdade. O celular já não usa para ligar. Boa. Bom, esse é um excelente corte, inclusive. Celular inclusive, quando alguém me liga, eu não sei nem o que fazer com ele. Olha só, o que tá acontecendo aqui? Onde eu ele só serve para você ficar muito irritado quando alguém te liga via WhatsApp, que não funciona, né? Exatamente. Todo mundo faz aquela reclamação. Por que esse cara que me liga via WhatsApp? Manda mensagem antes, cara. Quem disse que eu tenho que atender ele na hora que ele quer? Que é isso? Que absurdo, imediatista. É quase uma invasão de privacidade, né? A gente juntou muita informação aqui, eu quero fazer 3 ganchos, e se eu conseguir, se eu lembrar de mais um gancho, a memória estoura aqui. Aí eu não consigo lembrar o que eu ia falar. É porque você comentou da gente ser meio híbrido, né? Porque eu me sinto igual um fone de ouvido que precisa de adaptador. Porque assim, eu tô conectado, mas ainda preciso uma coisinha ali para me conectar 100% às coisas. Por exemplo, eu adoro luz automática. Você comentou da luz, eu lembrei. Na minha cozinha, no meu apartamento anterior, eu tinha colocado o sensor de presença. Então eu estava acostumado a entrar na cozinha e a luz acender sozinha. Me mudei para um apartamento onde eu não consigo instalar esse sensor, porque são 2 luzes diferentes e tal, enfim. Mais complicado de fazer a instalação. A gente resolve para você, estamos perto agora. Já tá aí, ó, viu? Eu vou cobrar aí. E aí, o que aconteceu? As primeiras 2 ou 3 semanas, eu entrava na cozinha e ficava parado esperando a luz acender. Porque essa construção de hábito, né? Quando você cria uma trilha cerebral ali de hábitos baseados em automação, é um comportamento aprendido que é difícil você dar ré depois disso, né? E, então, assim, os meus filhos acham um absurdo, nativamente digital. Nasceram inseridos
em um ambiente automatizado, cheio de IoT espalhado por tudo que é lugar, né? Então, o processo inverso, ele é muito mais complexo, né? É que nem aprender a dirigir carro automático, depois, né, pilotar um Fusca ali é um desafio. Mas é claro que eu também sou de uma geração não híbrida, e quando eu falo para você que nem todo o IoT ele é uma grande ideia, tem coisas bizarras. Eu lembro que nesse simpósio sobre IoT que eu fui nos Estados Unidos, né? Assim, o pessoal achou chocante um guarda-chuva que ele vibrava, que ele te avisava que ia chover antes de chover, para você não esquecer de levar ele. Cara, teoricamente, acho que esse guarda-chuva nunca nem decolou, acho que ninguém nunca comprou essa porcaria na vida, porque tudo te avisa que vai chover, inclusive o seu smartwatch ali, né? Então, provavelmente, tá aí, é um dos milhares de projetos falidos de IoT que acabou não decolando, mas provavelmente você tem um hábito ali de manhã de ver através do seu dispositivo, de internet, se vai chover ou não vai chover, porque aquele basicamente ele é o suficiente já, né? Não necessariamente você precisaria ter isso embutido dentro da sua calha, sei lá, do seu telhado de casa, para poder ali gritar para você que tá chovendo lá fora, né? O despertador é a mesma coisa. Quem me desperta é uma Alexa. E aí você já cria a rotina, né? Você já faz tipo assim, não, na hora que ela vai me acordar, eu quero que ela me dê Até bom dia, você pegar ódio dela. Até você pensa pegar ódio, pois é. Aí eu ainda ganhei de Natal ainda do meu sócio uma Alexa de telinha. Que dá pra você colocar fotinha, dá pra você ver vídeo, não sei o quê. E vira e mexe quando você para pra, sei lá, você vai deitar. Aí você deita assim na beirada da cama e vê pra Alexa. A Alexa fala assim, olha o vídeo mais interessante de hoje. Aí do nada você para, você tá olhando pra Alexa e interagindo ali. Muitos clientes nossos, com essa mesma rotina de utilizar a Alexa como despertador, os jogos da Copa do Mundo agora, tinha jogos que eram 7 horas da manhã, né? Então você programava a rotina pela Alexa, que tinha um display, e já abria o Globoplay exatamente na hora do jogo. Então não era que você era despertado, olá, bom dia, né? Já acordava, bom dia, você aqui o Globoplay já estava apitando o juiz 7 horas da manhã. Então assim, cara, isso assim, ajudou muita gente a assistir o jogo da Copa. Você tinha que acordar, ligar a TV, ver quem tá jogando e tal. Então era uma rotina programada, que era sempre os mesmos horários. E é engraçado que eu tenho essa rotina em casa, a Copa acabou, já deve fazer 2 meses, e todo dia minha Alexa ainda continua abrindo o Globoplay ali, 7 horas da manhã. Eu preciso mandar dar um pause nisso, que enche o saco. Agora vem Ana Maria Braga, sei lá o quê. Eita. Essa hora da manhã. Muito legal, muito legal. Oi? Segundo gancho. Segundo gancho? Do que você fala? Não, já fez 2, pô. Eu fiz 2, mas eu não lembro do terceiro. A memória aqui só guarda 2 a 3 itens. Passou disso a gente esquece. Mas não tem problema. Voltando ao que a gente estava falando sobre IoT, sobre dispositivos integrados com IoT. Hoje em dia, pelo menos assim, minha opinião, tá? Você comentou também de ter vários dispositivos IoTs que não são tão úteis e tal, mas alguns são até legais. Eu vi esses dias, eu gosto muito de café. E cafés especiais, gourmets, etc e tal. Gostar do tipo, eu ainda tomo de cápsula, tá, gente? Não me julguem. Mas depois que você falou que você é dos anos 90, faz muito sentido. Pois é. Não tem como eu fugir. E aí, enfim, aí eu vi um dispositivo que conseguia analisar o tipo de café que você estava tomando e te avisar qual era o porcentagem de cafeína. Eu falei assim, caraca, tá vendo como é que o negócio vai nichando e aos poucos, ao longo do tempo, né, que a gente vai vivendo, cada vez mais coisas de nicho do IoT vão aparecendo e aí você começa a ter dispositivos, igual você falou, como o guarda-chuva que vibra ou esse negócio que analisa a cafeína. Eu vi esses dias até um que analisava fazia um exame no seu organismo, sabe? Tipo, mostrava se você tava com algum tipo de toxina. E aí vai ficando legal. Aos poucos eu acho que a gente vai acabar tendo um médico no braço, né, que já vai te... O que eu costumo falar em relação à implementação de tecnologias dessas, assim, a gente tem 2 ecossistemas, né? O mais corporativo, que tem alguns propósitos mais específicos, e o IoT está muito presente em negócios hoje em dia, né? E você tem aquele IoT para personal user ali, né? Que você usa dentro dos seus hábitos pessoais, né? Mas a questão é que todo mundo tem um ponto fraco. E sempre tem um IoT que atua dentro desse ponto fraco, né? Então, poxa, se você é um cara fitness, assim, que adora lá ver a sua bioimpedância de massa de gordura corporal, cara, você tem ali uma infinidade de coisas que te surpreendem dessa necessidade. Se você tem ali hábitos ali tecnológicos ou não, ou se você tem, sei lá,
hobbies em relação à culinária. Então, há sempre hoje um IoT relacionado àquilo que naturalmente já faz parte daquele seu viés. Então, como um adorador de café, ou pelo menos um curioso de café, você vai encontrar ali, né? Então, basicamente, né, principalmente quando a gente discute, né, num processo até de poder fazer uma implementação de vamos levar a vida para esse cara para uma vida 4.0, você entender as rotinas ou as preferências ou os comportamentos é muito mais azeitado de fazer uma implementação tecnológica através de algum dispositivo de IoT do que tentar construir hábitos que talvez você não tenha e aquele IoT para você realmente vira uma geringonça, né? Eu estou num processo de emagrecimento e tenho muito orgulho de falar que perdi muitos quilos aí depois que eu comi muito no ano novo, né? E eu tenho uma balança que eu me peso e ela é uma balança inteligente, né? Faz a bioimpedância e tal. Cara, assim, eu e a academia somos dois inimigos mortais, assim, sabe? Coisas estão bem distintas. Mas, pô, cara, assim, essa minha balança é uma balança de 2018, ela tem sido aliada para mim porque, assim, eu gosto todo dia de saber a minha massa magra de gordura corporal de um hábito que eu construí que até então eu não tinha, mas talvez eu estou ali num período de utilização de comportamento de uso que faz para mim muito sentido. Então, acho que o primeiro gancho é, poxa, eu vou mapear aquilo que eu gosto e será que há um IoT que talvez ele tenha ali como propósito? Porque o pilar do IoT é justamente proporcionar ali para você facilidade, informação e ação também, né? Esse é o conjunto que dá propósito ao IoT, né? Ou seja, informação, facilidade e execução em ação. Então, por exemplo, no seu caso da cafeteira, poxa, a informação, ele serve como um gancho para você talvez ter a ação de tomar mais café ou não, ou menos, né? Dependendo do que tem no seu café. Exatamente. Eu ainda uso lá em casa também tudo automatizado, assim, entre aspas, né? Tudo que eu pude automatizar eu pude, porque eu não quis ir a fundo de abrir as coisas na parede, instalar lá dentro, não sei o quê, instalar motor na cortina, não cheguei nesse fundo, né? Eu acho que eu sou automação nível 1 ainda, sabe? Tipo, bem o básico, uma tomada, uma luz ali, coisa do tipo. Mas aqui no escritório a gente vai colocar, você falou de empresarial, eu lembrei disso. Aqui no escritório a gente tá com a dor de conseguir abrir a sala na hora que a pessoa chega, porque a gente abre o escritório às 9. Mas às vezes o nosso colaborador chega às 8h15, 8h30, para não ter que ficar esperando lá fora, a gente vai instalar agora a fechadura eletrônica, para que todo mundo tenha um cartãozinho, ou eu consiga liberar pelo celular, né? E automaticamente já acende a luz e coisa do tipo, a gente consegue estar integrando. Então, realmente, você falou da dor, né? Não, e vai muito mais além que isso. Por exemplo, aqui na Finger, especificamente, com um sensor de temperatura acima de 25 graus, a gente liga os ar-condicionados. E se a temperatura desce, desliga o ar-condicionado. E sabe qual é o grande barato disso? Porque o escritório sempre tem a briga do ar-condicionado, né? Tá muito frio, tá muito quente. Agora você culpa a Alexa, você culpa a inteligência artificial, e não fica mais aquela disputa, porque mulher sente mais frio que homem. Você fala, cara, sabe igual aquele banqueiro fala? Quando você vai lá no banco, o cara fala, gente, é o sistema infelizmente é assim que funciona. Culpa do Jeff Bezos. Mas assim, por exemplo, a minha casa, nesse sentido, assim, por exemplo, eu tenho um dispositivo que sabe quando eu estou a caminho de casa, se a temperatura como uma condição C está acima daquilo que eu determinei como padrão, eu já chego em casa com o ar-condicionado ligado. Da mesma maneira que se não há movimento com o sensor de presença, ele desliga o ar-condicionado para mim poder fazer uma economia de luz, para você ter ali a facilidade de ter um ambiente meramente confortável. A combinação das possibilidades de sensor, dispositivo conectado, pensando em gerar facilidade, informação em ação e a criatividade de conseguir integrar aquilo que é possível, é o que deixa esse mercado de automação, de IoT bacana, né? Então a gente troca muita figurinha. Cara, o que você tem ali de rotina numa Alexa ou de uma trigger em qualquer outro dispositivo que você tem usado pra caramba? E aí a gente acaba trocando figurinha pra caramba nesse sentido, né? Não só simplesmente acender, apagar a lâmpada ou ligar o ventilador ou não. É só uma questão de combinação de dispositivo, né? E não tem nada que dói mais pra você que você chegar numa segunda-feira de manhã no escritório e ver que o ar-condicionado ficou ligado desde sexta. Tá doido. Dói até o peito, você fala, não! Cara, assim, eu falo pra minha esposa que
um IoT que ainda não existe, mas que provavelmente salvaria muito casamento. Não sei se vocês são casados, mas quando tá todo mundo vai deitar na cama dormir, alguém, pô, você pegou água, ninguém nunca pega água, você não pegou água. Não, pega água você, não pega água você, pega você. Não sei se vocês passam por isso. No meu caso é assim, nem deita. Nem deita. No meu caso, nem deita. Cara, se deitou e não pegou a porcaria da água, meu, é um pau. Porém, por exemplo, eu moro numa casa que tem 2 andares, é uma casa de 2 andares. Esqueceu o andar de baixo ligado, é uma briga tão cabulosa a ponto de falar, não, vai pagar você, não, foi que não vai pagar, não vou pagar. Eu dorme aceso, a cachorra que fica olhando pro céu, ela vai achar que tá de dia. Depois a gente dá melatonina pra ela resolve, a gente regula esse organismo novamente. Mas alguns IoTs ainda precisam ser desenvolvidos para resolver problemas como esse, mas que você falou, fora a economia, é a facilidade. Faz sentido isso, não é verdade? Vocês brigam por causa da água? Todo sentido. Extremamente comum, extremamente comum. E no início, né, do relacionamento, você sempre tá assim, não, eu vou lá e pego. Não, deixa comigo, eu vou lá e pego. Dura 6 meses. 6 meses depois, já fica a briga, isso é verdade. Porque a casa que eu moro hoje, né, que eu participei do projeto da construção, eu coloquei no meu quarto um ponto de água com filtro. É a coisa mais bizarra que você vai ver, da mesma maneira que sempre tem uma tomada perto de toda a privada ali, porque você não consegue carregar o celular no banheiro, é terrível. É terrível. Mas isso tinha que ser tendência mundial, cara, você ter um ponto de água, nem que você coloque um purificador Europa lá, esse problema salvaria casamentos, cara, isso é terapeuta. Exatamente. E a gente tem que torcer por essas coisas, mas hoje em dia, pelo menos as construções dos lugares que eu já aluguei, eu fico feliz quando a tomada já é de 3 pinos. Que é uma jabuticaba brasileira também, né? Exatamente. E pior que quando eu fui fazer a automação lá em casa, eu comprei muito na Amazon quando eu viajei nos Estados Unidos. E aí eu cheguei aqui e descobri que o pneu era americano. Aí eu tive que comprar um monte de adaptador. Não façam isso, que é um risco de curta elétrica. Não, cara, mas olha, se eu somar quantos pinos trifásicos daquelas tomadas de PC que eu já quebrei na vida, dá mais de 1.800, né? Puxa, que você olha pra estrutura e fala, eu duvido que isso aqui tem trifásico. O alicate arranca, o primeiro pontinho dali pluga. Pois é, e é muito raro ver o trifásico. Mesmo em construção comercial, é muito difícil você ver. Às vezes até tem na parede, mas o cara nem passou o fio. Não passou. É isso. Pelo menos eu uso isso como conforto, geralmente. Exatamente. Mas já que a gente está falando, a gente comentou de escritórios, não sei o quê, eu queria saber melhor nesse contexto empresarial. Como é que o IT é utilizado nisso? Exceto essas situações que eu comentei da porta ou do ar-condicionado, como é que você vê isso no uso empresarial ou talvez até mesmo no uso industrial? Esse acho que foi uma grande virada de chave e essa é uma cultura que hoje tem sido ali a diretriz de muito daquilo que a gente faz, tanto na software house, porque a gente é uma desenvolvedora de skills especificamente, né? Isso, ou seja, abriu uma possibilidade gigantesca de potencializar aquilo que eu já tinha como dispositivo hardware para um IoT. E isso tem incorporado assim no B2B ali nas empresas de maneira muito fluida. Por que acontece? Lembra aqueles 3 pilares que eu falei sobre facilidade, sobre informação e sobre ação? Qualquer empresa que precisa evoluir a Infinity, a Finger, ela vai estar sempre alicerçada a esse tipo de pilar também, né? Para a gente ser uma empresa melhor, a gente precisa de informação, a gente precisa de facilidade operacional e basicamente também a gente procura maneira de executar tarefas de maneira mais objetiva. E a partir do momento que hoje a gente tem dispositivos de IoT que dá a possibilidade da gente escrever código-fonte, utilizando APIs para poder fazer integração com CRM, ERP, sistemas de PCP, a gente tem uma equação matemática de multiplicação de possibilidades infinitas. Eu vou dar um exemplo assim muito esdrúxulo. A gente desenvolve CRM, né? Qualquer empresa que você vai fazer uma consultoria de CRM, sempre tem aquele vendedor que nunca dá follow-up no pedido, né? Cara, você mandou o orçamento? Cadê o follow-up, amigão? Você não preencheu o follow-up, né? Então, poxa, você tem um Alexa Car, que é um dispositivo que ele fala, Alexa, fazer o follow-up no pedido 124237, retornar para esse cliente amanhã,
para ele abrir o seu, sei lá, o seu pipeline lá de operação e ele criar um follow-up lá dentro, sem o cara tem que tirar a mão do volante para poder fazer isso, por mais que ele às vezes tenha um celular, por mais que ele tenha um notebook, para poder fazer essa operação. E da mesma maneira, escrevendo ali integração de API, buscar uma informação por comando de voz de uma situação de número, de estoque, que te gera facilidade, velocidade ou tomada de ação para esse tipo de situação, tem transformado muito a operação. Né? Um cliente nosso do segmento, por exemplo, um outro exemplo, assim, esdrúxula, a gente está com um projeto de um cliente que, sei lá, do setor agro, talvez o maior cliente do setor agro no sentido de vacas e corte de gado, mas ali na parte de couro de vaca, ele precisa que o seu colaborador faça um apontamento de produção, que é aquele cara que tira o couro da vaca com luva, com mão. Poxa, então que tablet ele vai tirar, que ele tava a mão, porque não funciona o touch, e o touch se aperta, não fala. Então ele faz um apontamento de produtividade por comando de voz. E não criamos um dispositivo novo para isso. O Alexa, ou até o próprio Google para poder fazer isso, está ali disponível, então não preciso reinventar a roda, mas a gente precisa embarcar uma tecnologia integrada através do desenvolvimento de uma skill para que esse apontamento seja feito através de comando de voz para que essa operação seja feita. Então, a partir do momento que eu integro um dispositivo que me obedece, que tem conectividade, e há a possibilidade de eu consumir APIs, né, dando essa possibilidade de integração com plataformas digitais, toda aquela necessidade de operação que poderia ser feita de maneira digitada ou ali precisa de um laptop, ela pode ser por um comando de voz, ou pelo contrário, ou eu posso criar uma rotina, você como CTO, que todo dia às 9 horas da manhã, aquilo que talvez estaria num dashboard, a Alexa vai te avisar no relógio algum indicador seu XYZ operacional, mesmo que você não consuma aquela informação. Uhum. Então, a cultura de facilidade essencial ali, né, baseado em dispositivos eletrônicos combinadas, a gente tem hoje projetos, né, que vão dos mais diversos possíveis, assim, que você não tem ideia do que pode acontecer em relação a essa necessidade. Então, a gente evoluiu de ser uma empresa de automação, simplesmente na instalação do dispositivo que acende lâmpada, e a gente hoje faz a pergunta o que você gostaria que o seu equipamento, o seu device ali, pudesse fazer por você digitalmente. E vamos produzir um script para isso, porque sua vida vai ficar praticamente com mais informação, mais fácil, e gerar mais ação e assim, objetivamente mais eficiente no fim das contas ali, né? Ou às vezes até salvar a sua vida, né? Aconteceu, inclusive com o nosso sócio aqui, ele tinha um smartwatch e é cardíaco, né? E aí o smartwatch avisou que o batimento cardíaco estava muito alto, que era para ele buscar um médico. E ele realmente foi pro hospital e foi o smartwatch que salvou a vida dele. Ele inclusive deu entrevista para um jornal famoso aí, a Samsung patrocinou ele depois, o caso dele, foi interessante. Às vezes o IoT até vai salvar a sua vida, né? E fora a percepção de mercado. Você imagina que bacana se eu produzisse para a Infinity uma skill da Alexa para fazer uma abertura de chamado de suporte, até porque, dependendo do meu problema, talvez eu não tenha nem como entrar em contato. Uhum. A própria percepção de mercado, no sentido, caramba, os que então abram um chamado na Infinity falando com a Alexa, Infinity, o que você precisa? Suporte técnico, qual é o problema? Sei lá, meu site precisa de um ajuste, uma melhoria já ABC ou D. Isso já está integrado no seu sistema aí de chamados de gestão operacional e cai como um chamado. Então é uma diferenciação de mercado para você, ele é um benefício para o seu cliente, mas o ganho mais imediato que talvez a Infinity teria com um produto desse é a percepção de mercado. Poxa, a Infinity é a primeira empresa que faz abertura de chamados para suporte digital via comando de voz. Esse então, podcast veio do futuro. Então, os nossos clientes eles buscam muita competitividade, como agora a gente está fazendo uma skill para uma rede de farmácias muito grande ali de Minas Gerais,
onde você poder comprar fralda ou vou perguntar qual que é a mais próxima, né? A gente tem a barreira cultural, realmente talvez há o questionamento, mas meu cliente talvez usaria, talvez não usaria, ele esperaria numa fila um chat sim ou não. A gente sabe que a cultura ele é uma questão de tempo, ela é temporal. A IoT foi inventada em 1999, a gente está fazendo um podcast hoje sobre isso. Mas, basicamente, a gente vive num mercado de tecnologia que quem faz primeiro se torna autoridade. Tanto que a gente está falando desse professor da MIT, 20 anos depois, talvez ele tenha até morrido, mas ele se tornou uma referência, uma autoridade para todo mundo que está nesse meio de automação até hoje. E aí o grande lance, né? Mesmo uma empresa de porte pequeno ou médio, com as facilidades de novos dispositivos acessíveis hoje, ela, através de uma ideia desenvolvida, ela acaba tendo uma diferença competitiva com um gigante que não tinha pensado nisso primeiro, né? Independente do porte. Se você talvez fazer uma pesquisa, quantas empresas de suporte, ou de cloud, ou de tecnologia, de infra, eu faço uma interação de demanda de serviço pelo meu Apple Watch ou por uma Alexa lá de casa quando eu tenho algum problema, né? Sei lá, estou cozinhando, algum cliente meu precisa. Então, às vezes, você passa uma percepção de imagem por ser tecnológico e consegue brigar com os grandes numa altura em relação ao seu branding dessa operação. Então, exatamente. Esse é um grande ganho, além da própria facilidade de operação que pode ser criada lá na ponta. Verdade. Isso é uma coisa faz sentido? Faz sentido isso aí? Faz todo sentido. Claro que faz sentido. Semana que vem os caras estão lançando abertura de chamado via Alexa. Só Exatamente. Aparecendo na newsletter. Ó, eu tô em Arujá, você tá em São José dos Campos, é só a gente sentar e organizar isso rapidinho que dá negócio. Vamos combinar assim. A gente está realmente desenvolvendo nossas APIs aqui de novo, do zero, né? A gente está fazendo tecnologia própria agora, que a Infinity não vai mais utilizar painéis de terceiros e tal, a gente fez tudo do zero aqui. E aí a gente vai ter como integrar, né? A gente vai ter as APIs, inclusive de ticket, para poder realmente. Mas quando não tem o API, a gente faz via RPA, né? Que, ou seja, aí, a Alexa, ela abre o sistema e faz um RPA que digita no painel de terceiro do mesmo jeito. Que também é uma grande dúvida das pessoas que querem implementar, às vezes, um IoT dentro do seu sistema corporativo. Fala, cara, mas eu não tenho um API, um API para poder fazer isso. Falei, cara, a gente cria um trigger ali de RPA, eu crio um script que vai abrir o seu browser, vai logar, vai clicar no botãozinho criar chamado, vai digitar o chamado, e a gente não precisa, a gente pula o caminho, porque a gente sabe que o caminho do API não é um caminho, às vezes, simples de operação. Às vezes ele é muito mais sinuoso porque é uma via de duas mãos, né? Eu preciso consumir, enviar informação. Então o RPA ele também acaba sendo um aliado para isso. Você imagina que eu tenho ali uma Alexa ou um dispositivo IoT por reconhecimento de voz que pode executar uma tarefa robotizada com RPA em absolutamente tudo que eu tenho. Vou te dar um exemplo que eu gosto de falar bastante, né? A gente também tem uma empresa de software aqui, um SaaS chamada Sparta, que é um software jurídico, né? E a gente fez um trabalho gigantesco de BI que dá a probabilidade de você ganhar ou perder um processo judicial, analisando uma base de dados ali gigantesca. Que legal. Né? Porque os resultados jurídicos, por exemplo, eles são abertos, todo mundo pode ver, né? É um direito nosso. Então a gente está compilando esse projeto e montando uma base gigantesca. Depois você tem ali uma programação de linguagem natural para poder entender a tendência de um juiz ou de uma comarca ou de uma ação parecida, que vai te dar estatisticamente a probabilidade de você ganhar ou perder, igual o pessoal do futebol faz, né? Esse goleiro pula mais para a direita ou para a esquerda. Esse juiz aí, ele dá mais para cima ou mais para baixo, né? E isso pode também ser respondido com Alexa. Alexa, processo de danos morais, contra quem? Contra o Bradesco. Por quê? Saque indevido. Sua probabilidade de ganho no processo é de 80% e o valor médio ganho dessa causa é R$22 mil. Disclaimer. Caraca. Isso aqui não é uma recomendação de processo Bradesco, tá? Pelo amor de Deus. Não. É só um exemplo, gente. Isso é uma hipótese esdrúxula que eu tô criando, mas basicamente isso pode existir nesse sentido de poder conseguir ter um RPA que ele é um script gigantesco desse.
Caraca, incrível, Percebe como incrível. as possibilidades são gigantescas? Sim, sim, e você comentou um ponto muito importante que eu queria ressaltar. O tanto de estatística que você consegue gerar com o IoT, porque o IoT ele consegue ver a temperatura do ambiente, consegue ver pressão, consegue ver até como é que está a sua saúde, e com base nisso ele pode gerar essas rotinas inteligentes, que pode até, por exemplo, ser utilizada para anúncios, por exemplo. Essa pessoa aqui, ela tá com hipertensão, então agora eu vou começar a anunciar para ela remédios tais. Tá vendo como é que você consegue ter acesso ao mundo real de uma forma muito mais, como é que eu vou dizer, não matemática, né, mas mais precisa. Você traz o digital para o mundo físico, né? Exatamente. Exatamente. E aí, criando uma relação sobre saúde física e levando isso para o mundo corporativo, ter a informação apurada com facilidade e velocidade da saúde do seu negócio faz com que você também tome ações ali preditivas para tomada de decisão ali como um business analytics dessa operação. São comparações que fazem muito sentido. E vivemos a gente vive a era das plataformas e a gente vive a era da informação. A informação é o que mais vale no fim das contas, né? Uhum. Ou da sua pressão arterial ou do seu fluxo de caixa. Depende só onde você precisa aplicar essa operação. Eu vi isso num restaurante que eles tinham implementado. Eu adoro isso, quando você chega no restaurante e tem aquele negocinho na mesa que você aperta e o garçom vem. Mais fácil você ficar xingando. Oi, eu tô aqui, entendeu? O garçom, ele é treinado para não ter a visão periférica, né? Ele é sempre focal. Eu já fiz treinamento para isso, então a gente tá... Brincadeira, nunca fiz isso não. Os garçom, esse garçom é maravilhoso, amo todos vocês. Mas eu gosto quando chego lá, eu posso pedir. E geralmente eles têm, tipo assim, você quer fazer um pedido ou você quer a conta? O que ainda é melhor, porque você já consegue mostrar a sua intenção de cara, né? E aí eu tinha visto um estudo lá, num rapaz comentando, algum podcast que eu assisti, e o cara falou que quando ele implementou isso no restaurante dele, ele começou a perceber que tinham padrões de comportamento entre as áreas do restaurante. Do tipo, quem senta no lado de cá costuma pedir mais desse tipo de coisa. Quem senta do lado de cá... Então ele foi começando a entender mais a experiência do usuário através desse botãozinho de clicar para saber o que o cara estava pedindo. Então ele foi fazendo essas correlações e ele começou a descobrir que a pessoa que senta ali, ela estava indo para o trabalho correndo, então ela tinha que pegar só uma bebida. Então ele moveu o freezer de bebida para perto de onde a pessoa ia. Então na hora que ela chegava, ela já ia direto, entendeu? Então assim, aos poucos ele foi melhorando, mapeando, né, esse tipo de informação. Eu acho que isso hoje é o que faz a grande diferença, e aí quando a gente fala sobre IoT e as possibilidades de sensoriais que um IoT tem, por exemplo, hoje você tem câmeras que consegue mitigar dentro de um pátio operacional quem está com capacete ou quem não está com capacete, para você criar algum modelo estatístico em relação à segurança do trabalho. Você também tem dispositivos inteligentes que conseguem fazer, por exemplo, a marcação de ponto com uma câmera ali dentro de um hall de entrada, sem a necessidade de você informar aquilo que você tem. Você tem dispositivos corporais que avisam o RH algumas condições pessoais suas, no sentido de falar quantas vezes você precisa ou higienizar as mãos ou beber água ao longo do seu dia, dependendo da sua atividade, e essa diferença da sua performance e qualidade de vida também reflete na produtividade, né? É o que a gente chama hoje de Total Experience, né? A Gartner produziu um material muito bacana falando sobre esse Total Experience, que é a experiência do cliente, é a experiência ali também do consumidor, não só do cliente, mas é a experiência do próprio colaborador. E isso também só é possível através de um IoT que realmente faz sentido ali, promovendo ali talvez sei lá, um melhor acompanhamento, um melhor monitoramento para que isso tudo aconteça. Dizem, por exemplo, né, que assim, você tem aí uma vacina um pouco que é uma objeção a tudo isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, até onde isso talvez tenha limite em relação a esse tipo de informação. Acho que vai chegar uma hora que a gente vai precisar discutir um pouco mais sério a regulamentação de tudo isso, né? Mas aqui em São Paulo, né, não sei, lá no Sul, a gente passou pela febre dos patinetes, né? Então, assim, você tinha aqueles patinetes para tudo que era lugar, né? E aí, quando a gente entrou ali em 2016 com a LGPD um pouquinho mais forte, né? Assim, de maneira mágica, os patinetes do estado de São Paulo desapareceram.
E aí, assim, há teorias conspiratórias que dizem que o patinete ele é uma mera desculpa para que a plataforma tinha informação de onde você ia, por onde você andava, onde você consumia, onde você parava em qual padaria. Aquele era o grande core do negócio. E o patinete poderia ser um patinete, poderia ser um patins, poderia ser um carrinho de rolemã, tanto faz o veículo. O grande patrimônio estava nessa informação sensorial do seu deslocamento. O LGPD ele acabou freando isso, o negócio ele acabou perdendo lastro, fora que aqui no Brasil todo mundo quebrava aquilo na paulada, além disso. Então, mas assim, até onde vai, né? Até onde um IoT consegue rastrear aquilo que é importante para você. Também tocando nesse assunto, há um projeto relacionado, se eu não me engano, depois eu busco melhor essa informação, eu não sei se da Apple com o Smart Watch, mas era uma das unidades de negócio era montar um plano de saúde. Basicamente, de maneira sensorial, ela conhece mais da sua vida do que praticamente você mesmo. Então, ela é mais adequada para saber se você tem que pagar R$1.000 ou R$100 por um plano de saúde, porque ela acompanha alguns pontos sensoriais melhor do que você mesmo e provavelmente vai ser a maior operadora de seguro de saúde do planeta, simplesmente porque tem mais informação que todo mundo. Caraca, verdade. Depois eu levanto. Então, assim, na verdade, então, esse smartwatch, que talvez você não use, ele origina daqui 10 anos a maior empresa de plano de saúde do planeta, porque tem maior número de informação sobre comportamento e uso, pressão arterial e tudo mais. Caraca, eu não vou usar smartwatch, então. Contra o sistema. Cara. Nada que o coquetel Molotov não resolve pra gente acabar com ele. Sabe que é muito interessante ver tudo isso, né? E todo esse... Como as aplicações são muito vastas para a implementação do IoT, né? Só que isso talvez levante uma questão, né? E a segurança disso tudo? Porque, querendo ou não, eu ter um dispositivo dentro da minha casa que sabe tudo sobre mim e que entra em contato com qualquer sistema que eu tenha acesso, né? Por exemplo, um sistema financeiro, ou mesmo uma consulta de um dado médico, qualquer coisa assim, né? Como que a gente lida com isso, né? Quais são as práticas de segurança que são indispensáveis, então, para quem trabalha com isso, para quem quer mexer com IoT? Essa é uma excelente pergunta, né? E é o ponto hoje, assim, quem está imerso nesse segmento que a gente mais discute. Porque, assim, o IoT como conceito primário, ele não foi arquitetado assim, né? A sua arquitetura de desenvolvimento voltado para a segurança, né? Esse é um primeiro pilar, né? São dentro de uma lista de prioridades para me criar um IoT, as dominâncias comerciais de utilidade, de facilidade, de ação, elas vieram primeiro de tudo isso, né? E as camadas de arquitetura de segurança, elas ainda foram muito subestimadas pela própria indústria. Então, acho que o primeiro ponto para quem pensa num projeto de IoT, mesmo pessoal ou mesmo comercial, é entender que são dispositivos hackeáveis, sim. Eu te digo isso porque é muito fácil a gente esquecer que o smartwatch ele é hackeável, né? Então, acho que a primeira regra de segurança para essa operação é: eu tenho um dispositivo que é passível de ser invadido e ele não necessariamente foi arquitetado baseado como protocolo matricial à segurança. Para blindar isso, né? Blindado isso. Então, assim, talvez o time de segurança do smartwatch era o menor e o mais barato da Apple para esse desenvolvimento. Não sei te afirmar isso, mas isso provavelmente pode acontecer, não só para ele como todos eles. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é ter a consciência que são, sim, dispositivos hackeáveis. Parece redundante e óbvio falar isso, mas mesmo quando a gente fala com um time de TI, é verdade, cara. Isso é um novo dispositivo na minha rede que não está nenhuma VLAN,
que pode me gerar um problema lá na frente, a minha câmera de segurança, ou a minha Alexa, ou qualquer outra coisa que eu tenha plugado. A galera elimina isso como um dispositivo invadível. E segundo ponto, existe um hábito para quem procura automação que é muito básico, é você utilizar a mesma senha para todos os IoTs que você tem. Né? Isso acontece em IoT? Né? Nunca imaginei que isso acontecia. Exatamente. Então assim, cara, se eu tenho acesso às suas automações da Amazon, provavelmente você usou o mesmo usuário e senha para qualquer outra automação, inclusive aquelas que estão plugadas com API, inclusive aquelas que estão, sei lá, conectadas com outras plataformas que tem, né? Então, um outro ponto, quando a gente recomenda, principalmente em questões de redes corporativas, é criar ali talvez uma zona, um DMZ, uma zona separada para a implementação de redes de equipamentos IoT que não sejam necessariamente conectadas à sua rede principal, né? Porque isso é uma falha, assim, comum dentro dessa operação. Fora isso, a recomendação em relação ao IoT, como você ainda não tem muita governabilidade de software, é manter ele o mais atualizado possível dentro daquilo que os fornecedores eles desenvolvem para você, né? Assim como uma recomendação de WordPress qualquer de vírus, manter o mais atualizado possível, né? Porque o resto ali ele existe, mas ele é até um pouco paliativo, ele pode ser, ele é passível de ser. Mas eu te digo que esses dois pilares importantes é a consciência de ter um equipamento invadível e talvez você isolar ele talvez de uma estrutura de rede primária, primordial, sem conectar a Alexa na mesma rede do seu data center que está embarcado seus clientes só para poder brincar de tocar a música do carnaval, provavelmente não é uma boa ideia, né? Então essa divisão e uma gestão ali de senha e também assim, se preocupar em onde que você realmente fisicamente vai alocar esse tipo de equipamento. Então, são pontos. E esperar da própria indústria, né, através de discussão e fomentar discussão, né, em relação à proteção de informação, que as camadas e protocolos arquitetados de segurança em dispositivos, elas precisam ganhar ali um olhar de prioridade um pouquinho mais elevado. Eu acho que a gente ainda é um pouco imaturo para digitalmente falando, né? Mas eu acho que tende a evoluir nesse sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente cria ali um dispositivo, um Alexa, que ela vai consumir uma API, a gente geralmente não faz uma conexão direta numa base, a gente acaba criando um repositório parcial com parcial, que tem uma informação parcial entre dois caminhos, para que essa informação, mesmo que invadível, ela tenha pelo menos uma limitação para que isso aconteça, né? Um RPA também não execute direto num servidor de produção, ele tem ali uma camada de segurança que aconteça diferente. Então, há sim, tecnologicamente, caminhos de você conseguir amenizar aquilo que possivelmente, como qualquer dispositivo eletrônico, pode possuir algumas falhas. É por isso que tem que ser muito bem feito, muito bem pensado. Começando a pensar nos potenciais problemas já é um bom começo. Né? Lembrar que é invadível já é um bom começo. Exatamente. Você vê a brincadeira que a gente fez no começo do podcast aqui, né? Dizer, Alexa, apaga a luz, né? É inocente, é bobinha, mas isso pode ter um potencial mais complicado. Você apaga a luz do vizinho porque tá conectado e deu erro lá no final. Exatamente. E acaba sendo muito cômodo você configurar o aparelho para o seu Wi-Fi padrão, né, que você já está acostumado, ou você colocar a sua própria senha. Então, às vezes, você quer a comodidade do IoT, mas toma cuidado com a comodidade que você vai ter com a segurança, né? Exatamente. É a ansiedade geralmente que faz a gente cometer mais besteira em relação a isso, porque quando você desembala um unboxing de um equipamento de IoT legal, você só quer botar para funcionar mesmo, né? Depois a gente vê o resto. Né? Mas e aí depois a gente nunca vê. Exatamente. Mas no mundo corporativo, quando a gente fala sobre aplicações integradas, aí sim existe uma sequência, um protocolo que a gente segue de segurança, porque a informação hoje ele é o grande patrimônio de quase todo o negócio. Né? Então, não dá para a gente brincar.
né? No máximo, se você errar na sua casa, alguém vai ver você tomando banho ou talvez passando de toalha no corredor, que vai ser um problema de imagem pessoal muito grande, né? Assustando os parentes mais velhos lá, abrindo e fechando cortina. Exatamente, mas se você é um cara de belezas assim, medianas para baixo, dificilmente acontece alguma coisa muito perigosa. Agora, para negócio é totalmente diferente, né? Se uma automação de uma indústria dá errado, o problema é catastrófico, né? Pode até acontecer um acidente, coisa do tipo. Completamente exatamente. catastrófico. Um apontamento de CRM, ou uma abertura de chamado, né? Ou saber como que tá, eu quero saber como que tá a velocidade da minha aplicação por um comando de voz. Então, assim, tem muitos pontos ali que precisam ser atentos a esse tipo de situação, né? Mas é criar tecnologias intermediárias, é dificultar um pouco o acesso e cercear também aquilo que pode ser consumido, aquilo que pode ser consumido. Exatamente. E pra gente finalizar aqui, Ricardo, já que o nosso tempo tá acabando, Já? infelizmente. Não. Se passou rápido é porque foi bom, hein? Exatamente. Foi muito Puxa bom. vida, já? Não, mas calma, não acabou ainda, não acabou. Não acabou ainda. Pra gente poder finalizar aqui, eu queria saber, na sua opinião, como profissional, o que tá faltando no IoT para que ele se democratize mais, ele chegue mais na vida das pessoas? É o 5G? É questão de custo? É imposto? O que você acha? O que tá faltando? Olha, eu penso que o 5G ele é um alicerce fundamental para a gente conseguir explorar muito mais o nosso mercado. Eu acredito que também, comparado com o mercado americano, a gente tem um escritório fora, a cultura de utilização, ele é um grande pilar também de implementação da IoT, ou seja, a educação tecnológica sobre possibilidades, ele é um ponto fundamental, porque quando a gente vai discutir sobre automação, internet das coisas, geralmente a conversa se resume ali a uma lâmpada que acende, a um aquário que liga, a um liquidificador que, sei lá, vai fazer algum tipo de barulho ou tocar sua playlist do dia. Então, a disseminação da informação, conseguir também propagar as possibilidades, assim como eu te dei uma possibilidade agora de uma abertura de chamado por comando de voz, ou poder entender a estabilidade das minhas plataformas por comando de voz, que me agrega valor lá na ponta. Então, você abrir essa gaveta vazia na cabeça de quem talvez almeje ali algum processo de revolução tecnológica, também é uma grande objeção que não necessariamente resolve com o 5G. Em relação à precificação, desde quando o Google comprou a Nest ali em 2014, que comprou uma empresa de automação, os equipamentos eles têm passado por uma curva ali de preço que tem se tornado mais atrativa, né? Uma Alexa hoje é mais simples, ela é extremamente barata, numa promoção, então os dispositivos em si, eles estão numa curva descendente de preço, apesar que alguns modelos de automação requerem algumas necessidades mais específicas, né? Mas é claro que o preço também ele é um componente essencial para isso, mas e também a nossa maturidade digital no sentido de que, agora voltando àquele assunto lá do começo, quando eu falo que a gente não é nativo digital, né? A gente hoje tem mais informação no nosso celular do que Bill Clinton tinha quando era presidente dos Estados Unidos. Isso é uma maluquice, né? A biblioteca de Alexandria no nosso bolso. Mas 80%, 90% que a gente consome ainda é entretenimento. É o gatinho pulando do telhado e, sei lá, caindo de costas. Então a gente ainda não aprendeu a lidar com o número de possibilidades que a informação está disponível para a gente. Talvez a nossa próxima geração mais madura tecnologicamente vai fazer um uso desse volume de informação mais eficiente do que a gente, que consome basicamente entretenimento, tocar uma música, acender uma lâmpada, da mesma maneira que a gente consome um YouTube. Dá pra gente virar um astronauta pelo YouTube, a gente ainda prefere ver lá talvez um meme de alguma coisa que não faz a menor importância. Então eu acho que essa mistura, né, é uma educação tecnológica, é a melhoria das tecnologias, inclusive o 5G como alicerce estrutural para poder fazer tudo isso e assim, disseminar informação, né? Como a oportunidade desse podcast, a gente poder aqui brincando, falando de inúmeras possibilidades que a gente tem com a automação. Que massa, cara, que legal. E assim, eu como entusiasta da tecnologia, eu demorei muito ainda para entrar no IoT,
Principalmente porque quando eu comecei a entrar ainda tava muito caro ainda, né? Hoje em dia eu já vejo, por exemplo, uma tomada inteligente você consegue comprar por 50, 60 reais. Quando eu comecei a comprar esses trem, eu comprei lá fora e tal, no Brasil não vendia, e se vendia era tipo 500, 600 reais uma tomada, então já tá quase 10 vezes mais barato, né? Mas pensa assim, você pode ser atrasado com a IoT, mas a Infinity não. A Infinity não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Então daqui a pouco a gente bate um papo a respeito do que a gente pode se somar aí. Sem dúvida. Acho isso foi interessante. Quando eu tava numa empresa que eu trabalhei no passado, em 2015, a gente tinha uma rotina de IoT que fazia a liberação do seu endereço de IP no firewall automaticamente. Para você não ter que ficar todo dia liberando o seu endereço de IP. Aí você já conseguia colocar na rotina, para na hora que você acordasse, já liberasse o seu endereço de IP, porque o endereço de IP muda sempre, né? Exato. Então eu já conseguia fazer esse processo. E a gente usava na época essas automaçõezinhas online, tipo IFTT, sabe? No IP, essas daí, né? Que tinha Exatamente, para poder conseguir fazer essas coisinhas. Eu lembro disso. Mas assim, eu gosto muito do IoT. Eu tenho dificuldade com o meu smartwatch, que eu ainda não consegui achar motivo para gastar dinheiro nele. Não é tão barato, imagina, tão tranquilo. Mas, tirando isso, eu adoro a possibilidade, porque toda pessoa da área de TI, ela é genuinamente uma pessoa preguiçosa. Porque se ela veio para automação é porque ela não quer fazer a mesma coisa 5 vezes. Exatamente. Se tiver que repetir, tem que automatizar. Tem até um livro a respeito disso, né? O Gerente Preguiçoso, que sempre quer um caminho mais rápido para encontrar. É uma boa dica de leitura, algo nesse sentido aí. Mas que legal. Verdade. Que massa, que massa. Inclusive, a gente tem que começar a colocar isso no podcast ali, de pedir uma dica de leitura para os nossos convidados. Quais são os livros que você recomendaria? Seria uma excelente dica. Vamos começar com o Ricardo. Além desse, tem mais algum livro que você recomendaria, Ricardo? Cara, olha, bom, eu gosto muito de leitura, mas A Arte de Pensar Claramente. Tem também, não é um livro editorial, mas tem um livro bacana que chama As 10 Razões para Você Nunca Fazer um Planejamento Estratégico. Eu adoro leituras que são antagônicas, assim, dessa operação. E existe um livro, esse livro que eu tô te falando sobre o gerente ou o líder preguiçoso, depois eu não sei direito, esse livro eu não li, então não vou fazer a recomendação, mas ele fala muito como a preguiça ele é um caminho auxiliador de você criar processos mais eficientes e automaticamente economizar recursos. O IoT, queira ou não, ele tem um pezinho de preguiçoso, né? Porque no fim das contas você não quer levantar nem para ligar a lâmpada. Então ele também tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, mas depois o pessoal que estiver assistindo, procura direitinho na internet que tem algo nesse título que talvez faça sentido, uma boa leitura aí. Que massa. O Gerente de Projeto Preguiçoso, do Peter Taylor. Aí, ó, Gerente de Projeto Preguiçoso do Peter Taylor. É isso aí. Como o preguiçoso consegue pensar de maneira mais eficiente, porque é preguiçoso mesmo. Tem que ter alguma vantagem nisso. Não é ótimo esse título, cara? Eu não li ainda, é ótimo. Ótimo título. Mas toda a comodidade acabou nascendo disso, né? Se a gente for levar em consideração que, sei lá, 100 anos atrás era muito difícil você fazer um suco. Porque, né? Exatamente, né? Você tinha que fazer na mão. É porque geralmente as boas ideias elas não surgem do agora vai. Elas surgem do agora chega, né? Do agora chega. Exatamente. Então, assim, agora chega, cara. Eu não vou mais espremer essa laranja. Isso é um inferno. Aí inventa um espremedor. A própria empresa, talvez até a própria Infinity surgiu disso, cara. Agora chega. Não aguento mais trabalhar lá. Eu vou fazer o meu negócio. Então, o agora chega, ele tem um poder transformador. E o IoT, ele tá aí. Então, faz sentido. Adorei. Vou usar esse lema. Vou roubar para mim. Ricardo, gostaria muito de agradecer a sua participação no nosso podcast. Muito obrigado. Mas, infelizmente, a gente vai chegando no final. Que pena, esse voou, caramba. Voou assiste mesmo, no 0.5. Assiste de novo no 0.5. Aí vai durar mais tempo. Boa. E antes de a gente chegar nos recadinhos finais, gostaria de pedir para que vocês possam curtir o nosso podcast, seja no YouTube ou seja seguindo a gente no Spotify, que esse podcast também vai estar no Spotify, tá? E agradecer a todos pelos telespectadores e nossos ouvintes do nosso podcast. E agradecer por todo o apoio que vocês têm nos dado. Obrigado, vocês são muito queridos. Exatamente, que vocês possam compartilhar com amigos para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos como esse. E, enfim, Ricardo, se você queria... Eu agarrei aqui agora. Ricardo, se você quiser deixar algum recadinho para alguém ou para quem quer te seguir, quem quer tirar dúvidas e coisas do tipo, o espaço é seu. Recado do Ricardinho. Ricardinho fica mais carinhoso, né? Não, mas eu queria agradecer para vocês pelo convite, né? Poxa, foi um privilégio.
Sou cliente de vocês há muito tempo, uso, né? Fiz muitos elogios aqui antes da gente começar a nossa conversa, a tudo que a gente tem como parceria aí há muito tempo. Foi um prazer bater esse bate-papo. A Finger tá lá no Instagram, @Finger360, né? Que é a nossa parte de comunicação de software house. A House Meta também tá lá no Instagram com muitos cases de automação, principalmente na parte residencial, né? Então são ali 2 Instagrams que a gente tem, que basicamente as pessoas conseguem encontrar tudo que a gente tem feito ali também com outras empresas do grupo, a Estúdio B, a YourID, que é nesse conglomerado de muita maluquice que a gente trabalha aqui todos os dias. Então eu agradeço aí todo mundo que está assistindo e bora para cima. Quando eu precisar falar besteira de alguma coisa, você me chama que eu tô aqui para falar bastante. Combinado então, Ricardo. Muito obrigado, viu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal.